Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos falar sobre Maria de Madalena, que foi ter com Jesus depois dele ter sido sepultado. Recordando para vocês, nós estamos em plena festa, nas festas, melhor dizendo, da Páscoa, que levava que levavam 8 dias de festa, e que muitos no mundo inteiro, judeus, para comemorar a festa no templo em Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha 100 e poucos mil habitantes, estavam ali mais ou menos naquele período, e aí era o auge da festa, que é o sábado, né? O sábado, que é o grande dia da festa. Então nós estávamos ali com cerca de 2 a 3 milhões de pessoas em Jerusalém. A cidade estava fervendo. Foi assim que na sexta-feira Jesus é condenado. Por volta de meio-dia, ele começa a vir, então, carregando o madeiro, o horizontal da cruz, amarrado nos braços, e vai até o Calvário. Essa distância dessa caminhada foi de uns 600 metros. Lá no Calvário, então, ele é crucificado. E foi crucificado e por volta, então, das 13 horas, 1h da tarde, e às 15 horas já foi considerado morto. Como era uma sexta-feira, véspera do grande sábado, e no sábado o judeu não fazia nada, ainda mais no sábado de Páscoa, que é no sábado de festa religiosa, da maior tradição religiosa do judeu, como ele não faz nada, não trabalha no dia de sábado, e eles têm que os cadáveres são coisas impuras, ainda mais um cadáver de um condenado, como no caso Jesus e dos outros ladrões que estavam ali. Não existe negócio de bom ladrão e mau ladrão. Se é ladrão, não é todos os dias, né? Então, tem um ladrão da direita e da esquerda. Tem um que não se arrependeu e tem um que se arrependeu. Mas não quer dizer que seja bom ladrão, não é isso? O ladrão que se arrependeu, ou melhor, que começou a sua caminhada para ser do bem. Essa é a colocação. Então, não era justo, os judeus não aceitariam, já que cadáver é coisa impura, que os cadáveres ficassem pendurados ainda mais numa festa assim sagrada. Os cadáveres, eles pertenciam dos condenados a quem condenava, no caso, eram os romanos. E não poderia um judeu chegar lá e pegar o cadáver. Ao mesmo tempo, o judeu não queria que na sua festa religiosa ficasse ali aquela demonstração de podridão, de imundície na colocação deles. Então, foi se pedir então, a Pilatos para que tirasse dali aqueles corpos. Né? E, especialmente, José de Arimateia, que foi o tema da nossa palestra passada, que era um sacerdote, um grande sacerdote de Israel, e discípulo às ocultas de Jesus, quer dizer, os judeus, as autoridades do judaísmo não sabiam que ele tinha intimidade com Jesus, nem Pilatos, era oculto isso, né? Era uma coisa dele, quem sabia era ele, e talvez mais alguns correligionários. José de Arimateia foi pedir a Pilatos, a autoridade romana, para descer o corpo dali. Evidentemente não para dizer que ele era amigo de Jesus, porque Pilatos ia achar aquilo muito estranho. Como que um judeu vai pedir o corpo de um revolucionário, de alguém que quer ficar no lugar do rei, quem quer fazer um reino. Repare que o motivo da condenação de Jesus é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então isso não seria permitido, porque deveria ter um conchavo dele com essa ideia revolucionária de reino. Primeiro. Também não seria justo para os judeus, para as autoridades judaicas, saber que um deles, uma das autoridades judaicas, estava reivindicando um corpo que eles mesmos, os judeus, pediram a Pilatos para condenar. Então, por isso que ele foi em nome da religião, quer dizer, em nome dos bons costumes. Por trás havia essa ideia do oculto da amizade, mas que ninguém sabia. Entendeu? Por trás. Agora, o que é importante, isso é que deve ser levado em consideração, é que, para todos os efeitos, o pedido, tanto para Pilatos como para a autoridade judaica, passava pela seguinte ideia: ele era alguém que estava pedindo o corpo para cumprir os costumes do judaísmo.
Quer dizer, como se estivesse dizendo assim, Pilatos, você não tem nada a ver com a nossa religião, mas nos concede. Estamos numa festa, na véspera já da festa, falta só meia hora para começar às 6 horas da tarde, e a festa começava às 6 horas da tarde, porque o dia lá começa às 6 da tarde. Né? Então já estava quase chegando às 6 horas da tarde. Para o judeu, o dia não começa à meia-noite. Para o judeu, começa às 6 horas da tarde. Então, nos conceda, não é da tua religião, você é romano, mas nos conceda, não é bom, vamos ter uma festa religiosa, aqueles corpos que a gente considera imundo lá pendurados. Então, para Pilatos, quer dizer, para Roma, o pedido foi para libere pelos nossos bons costumes. E para o judaísmo, quer dizer, para as autoridades de Roma, seria mais ou menos assim. Um dos nossos está solicitando pelos bons costumes, para que realmente aquela podridão não fique lá. Então, para todos os casos, ele fez algo muito positivo. Para o bem. Só que ele era discípulo às ocultas. Aí então ele tira o corpo de Jesus da cruz. Ali mesmo havia sido mandado construir por ele, num jardim dele, era um jardim bem perto dali, um túmulo virgem que foi cavado na pedra. E repare que esse túmulo não poderia ser da sua família, de José de Arimateia, porque era da tradição judaica. E ele cumpria a tradição judaica, porque ele era autoridade judaica. A autoridade judaica não permitia que um condenado fosse enterrado no jazigo, ou melhor, no túmulo da família. Primeiro. Então, aquele túmulo pertencia às suas terras, ele mandou fazer nas suas terras e, ao mesmo tempo, não era da família. Além do mais, se fosse da família, ele não ia mandar fazer ali tão perto do Calvário, que era um local super negativo, de vibração super imunda. De situação imunda. Por quê? Porque era um local de condenações. Todas as condenações em Roma eram feitas ali, no Calvário. Então ele não poderia mandar construir logo o túmulo da família, que eles gostavam de botar no local sagrado, fazer logo no local de impureza. Não tem cabimento. Então, repare que ele mandou construir. Por isso diz que o túmulo era virgem, que ninguém tinha sido colocado ali. Porque foi mandado construir às pressas, num terreno que era dele, num local ajardinado, ali perto, tá certo? Para colocar o corpo de Jesus, e tinha que ser ali perto, porque não poderia caminhar longamente com o corpo, porque como ele foi pedir a Pilatos depois das 17 horas, e já estava quase então chegando às 18, e quando escurecesse o dia, aparecesse uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, significava as 6 horas. Porque se controlava pelos céus ou pelas estrelas do horário. Antigamente não tinha relógio assim. Então, como é que você sabia que era 6 horas? Pelas estrelas que apareciam. Tá certo? Ou então, se o tempo estava muito fechado e não tivesse estrela, se esperava um pouco mais, onde que já tinha certeza que começou a noite. Então, aí ele tinha pouco tempo para andar com o corpo e guardar o corpo. Tinha pouco tempo. Por quê? Porque se ele fosse levar para um local longe dali, passava das 6 horas, ele não podia transportar corpo nenhum. Além do mais, não podia andar com coisa impura. Segundo, não podia trabalhar depois das 6, porque era sábado, ainda mais um sábado sagrado como a Páscoa. Quarto, ele tinha de fazer, por ser sábado de Páscoa, as purificações, não só para a festa, mas também a purificação porque encostou em cadáver. Quando se encosta em cadáver, tem que fazer lavagem, purificações e tal no templo, para fazer as limpezas, como é que eles consideram, astrais e corporais, para não só ficar livre das impurezas do cadáver, mas também por causa do sábado de Páscoa. Não poderia comemorar a Páscoa contaminado por impurezas do corpo. Então, o túmulo tinha de ser construído ali perto, para que pudesse caminhar pouco com Jesus. Além do mais, tinha de ser em área contaminada, perto do Calvário. Por quê? Porque, segundo o judeu, um corpo de um condenado não pode ficar em jazigo de família tradicional. Logo, só depois, quando acabasse a carne e ficasse os ossinhos, aí podia apanhar, botar naquela caixinha no ossuário e guardar para a família. Aí pode. Enquanto que está em carne, não pode. Essa é a tradição no caso do judaísmo lá na época. Então repare que ele manda construir especialmente um túmulo de Jesus escavado na pedra. Ora, se manda um túmulo assim escavado na pedra, era um local limpo que pudesse ser conservado.
que escavaram uma pedra, fazeram um buraco numa pedra grande que pudesse entrar. Repare que nós vamos ver aqui na lição de hoje que Pedro entrou, João entrou. Então é um local alto. Repare que para escavar a pedra leva tempo para fazer isso. Leva quantos dias, quantos meses para fazer isso? Mesmo sendo José de Arimateia um homem rico e contratando muitos empregados, vocês concordam comigo que leva um bom tempo para escavar uma pedra e nós fazendo tudo e ainda fazendo uma pedra para tapar. Ora, por que esta preocupação? Porque sendo ele discípulo de ocultas, Jesus não escondia de ninguém que ia ressuscitar e falava para cada um segundo as suas necessidades, segundo a sua capacidade. Para José de Arimateia ele desceu em detalhes, dizendo também, como disse para os discípulos, que ele iria ressuscitar. Se os discípulos não entenderam, como nós vamos ver no capítulo de hoje, claramente Madalena também estava chorando, e nós vamos ver isso, que Jesus não ressuscitou. Para quem era mais técnico, para quem era mais preparado, para quem era mais instruído em assuntos religiosos, dada também pela explicação de Jesus, e ele podendo nas Escrituras, vendo nas Escrituras dele mesmo, do judaísmo, que Jesus iria ressuscitar, mas tomadas as explicações de Jesus e o seu conhecimento do assunto, ele sabia que o Cristo ressuscitar com o mesmo corpo. Daí a sua previdência em fazer rapidamente um túmulo ali perto, que não podia levar para longe, mas um local que pudesse guardar o corpo para Jesus ressuscitar. Evidentemente que Jesus não precisava nada daquilo, ele podia ressuscitar, ele tinha a capacidade de dar e retomar a vida a hora que ele bem entendesse. Nós lembramos daquela passagem inicial da vida de Jesus, 3 anos antes, quando ele pregou e ele diz na sinagoga de Nazaré que ele era o Cristo, apanharam Jesus para jogar no precipício abaixo. E diz a passagem que ele passou pela mão deles e seguiu em frente. Então, daí a colocação de Jesus está em João capítulo 8, versículo 46. Eu tenho o poder de dar e retomar a minha vida, e esse poder eu recebi do meu Pai. Já dizia Isaías, no capítulo 60, versículo 2, que Israel ia ver a sua manifestação, o seu nascimento aqui na terra, e viria em energia. Ele estaria aqui, quer dizer, um corpo energético, plasmado para a sua missão. Por isso que Paulo escreve na carta aos Hebreus, que Deus, sendo misericordioso, fez para ele um corpo compatível com o seu nível, compatível com a sua evolução, especial para isso. Por isso que o nascimento dele foi diferente, e ele não teve morte. Porque um nascimento diferente, automaticamente, não precisou ter a morte. E se o nascimento dele fosse igual, seria igual a todo ser humano, e a lei biológica teria de morrer como todo mundo. Não é o caso. Né? Então, o fenômeno da morte foi diferente porque o nascer foi diferente. O nascer foi diferente, a morte foi diferente porque a sua estada aqui foi num corpo diferente. Por quê? Por privilégio? Não. Dada a sua envergadura espiritual, foi plasmado para ele, por misericórdia divina, um corpo compatível com o seu nível evolutivo. Como nós também ganhamos um corpo compatível com a nossa evolução. Nós não habitamos um corpo macacóide, peludo, como era o homem da terra. Nem habitamos mais no corpo dos animais, pela metempsicose. Não temos mais isso. Por quê? Porque por misericórdia se respeita o nosso nível. Nós estamos num novo estágio. E reencarnamos com um corpo compatível com o nosso estágio. Assim também, ele se manifesta, o Cristo, no planeta segundo o seu estágio. Ora, se Nicodemos não se perdão, se José de Arimateia não tinha essa visão, ele tinha a capacidade, pelo menos, para entender que precisava de um local para preservar aquele corpo, porque era naquele corpo mesmo que ele ressuscitaria. Esta era a grande novidade que os apóstolos não entendiam, e que Arimateia entendia. O Steiner fez um estudo essa semana que trouxe para nós e que nós vamos acrescentar aqui, porque é muito válido, é muito interessante. Mas eu queria falar um pouquinho do Nicodemos. Então, quando ele desce, Jesus da cruz, chega Nicodemos, que era um outro também que vinha às ocultas falar com Jesus. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho, mas lá no capítulo 3 do Evangelho de Jesus, Nicodemos foi na calada da noite falar com Jesus sobre a sua grandeza espiritual, e Jesus falou sobre a reencarnação com ele, sobre o nascer e renascer e tal. Então, repare que um outro rabi também, quer dizer, um outro mestre, Jesus chama Nicodemos de rabi, de mestre, né? Um outro rabi, um outro mestre, um outro fariseu, um outro sacerdote, também veio. E quando ele chega, ele traz 100 libras de uma mistura de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus.
traz lençóis também, um para o rosto, para que mosquitos e insetos não atacassem o corpo, para cobrir o rosto, e outro para envolver o corpo. Tinha que ser rápido, por causa do horário, porque depois das 18 horas não poderia fazer mais nada. Só que 100 libras nesse produto, fazendo a conversão, o Stênio trouxe hoje uma linguagem um pouco mais técnica do que nós falávamos. Na vez passada nós citávamos o Pastorino, dizendo que era mais de 30 quilos de substância. Não, hoje o Stênio trouxe a informação técnica da transformação da Libra, dá 44 quilos. Se a 30 e tanto já é um absurdo, você imagina 40, 44. Isso aí é apenas detalhe, é apenas para dizer a quantidade de substância. Agora, você pega um potinho de creme, como nós falávamos aqui na vez passada, que tem, por exemplo, 50 gramas de um creme lá para passar no corpo, e você passa só um pouquinho e já fica todo oleoso. Você imagina você pegar aquele potinho de um creme novo que você compra, pega aquele potinho todo, passa no corpo todo, né? Pum, você vai ficar oleoso. Vocês imaginam agora pegar um creme desse, uma mistura dessa, de 44 quilos, a quantidade que é. Primeiro, o valor, a fortuna, a mirra, a aloés é caríssimo, produtos importados que vinham do Oriente e que só um homem muito rico, como no caso do Nicodemo, podia ter. E mesmo assim, por que uma quantidade dessa? Realmente sabiam que o corpo do mestre iria ser preservado. E queriam preservar o máximo. Primeiro, cuidado, botar o pano para não ter bicho, para não atacar. Volta apenas a dizer, é a consideração dos homens, porque o Cristo tinha capacidade para desmaterializar o corpo a hora que quisesse. Mas eles estão agindo para nos deixar para a história, que nada mais estão fazendo do que conhecendo o processo e queriam preservar o máximo. Primeiro, ungir o máximo do corpo para manter as suas extremidades aquecidas com essa quantidade de substância. O aloés, ele tem a ver com o incenso que sobe, que se eleva com a elevação. A mirra com um processo de cura. Aí sacrifício também, e também para o processo de cura. Então ele passa essa mistura toda no corpo, envolve lençóis, né? Ata ele todo, fecha, bota o pano no rosto ainda para proteger de bicho, leva para aquele local ali bem perto, por causa do horário, não tinha tempo para perder, fecha com pedra, quer dizer, uma pedra que precisava ser rolada, tanto que as mulheres estavam preocupadas indo para lá, como que elas iam rolar aquela pedra para ir lá cuidar de Jesus. É o tema que nós vamos ver agora. Então, era algo pesado, bem pesado, e tinha que ser rolada por cima de movedores ou de pedra ou mesmo de madeira, para que ela pudesse rolar na porta e fechar a porta. Até mesmo para não entrar ninguém, para não entrar bicho, etc., para a porta estar protegida. Então, repare que nós estamos diante de algo muito interessante. Se nós temos que Nicodemos, quer dizer, o vencedor do povo, guardem essa informação. Se Nicodemos, vou tirar Jorge aqui, não vocês vão fazer confusão. Jorge quer dizer agricultor, não entende nada de palestras. Vou botar aqui Nicodemos. Se Nicodemos quer dizer vencedor do povo, e se José, Deus é favorável, não é isso? E acrescenta, Deus é favorável e acrescenta. Acrescenta que José de Arimateia. A palavra Arimateia é de uma cidade que ficava ali perto em Lida, né? Que era do local dele. José de Arimateia, como nós temos o Jorge da Tijuca, tá certo? Como nós temos a pessoa de outra cidade, né? Então, Arimateia é daquela cidade. Então não era o nome dele próprio, mas ele era de Arimateia. E a palavra Arimateia quer dizer rama, que quer dizer altura, mas duas vezes, ou melhor, uma super altura. Agora nós estamos diante de algo bastante significativo, porque o nome dele é que José
é algo favorável de Deus. Eu não tenho que pensar na personalidade. A atitude que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo, era algo que era favorável. Quer dizer, Deus era favorável. Quem é o Deus do Antigo Testamento? Era o Yahvé, era o Jesus, era o próprio Yahvé. Então, quer dizer, Jesus favorece, quer dizer, concorda com ele, é favorável à atitude dele, soma com a atitude dele. E acrescenta o quê? Arimateia. Arimateia quer dizer super-alto. Quer dizer, era alguém, então, que tinha uma atitude que era favorável a Deus e mais, que era de uma super-altura, quer dizer, de uma grande elevação espiritual, de uma super-elevação espiritual. Agora a gente entende que ele era discípulo, as ocultas por determinadas circunstâncias, porque ele se apresenta a Pilatos. Pilatos não daria o corpo e colocaria ele como revolucionário, e os próprios judeus não admitiriam ele. Logo, ele tinha que ser oculto não por covardia, mas ele era oculto para realizar o trabalho que ele precisava realizar. Por quê? Porque era um ser de alta envergadura espiritual. E de alta envergadura espiritual, em que o Senhor era provável, era favorável à atitude dele. Mais ainda pelo lado simbólico, repare que Nicodemos, que traz lá 100 libras, né, dessa substância que ao mesmo tempo tem a ver com cura, como no caso a mirra, tem a ver com o aloé, que é a elevação. Que é o aloé. Então, repare que, no caso Nicodemos, que vai participar com ele nesse processo, quer dizer, vencedor do povo. Ele não pertence àquele nível popular. Se você pega um nível popular, numa escala evolutiva, como diz Pietro Baldi, você tem no primeiro estágio aqui o homem da força, o segundo estágio o homem da astúcia, o quarto estágio o homem da ética, o homem da honestidade, o homem espiritual. Então nós estamos num nível bem elevado, não pertence ao povo. O povo está aqui, nesse estágio ainda de força, só consegue realizar as coisas pelo músculo. Veja o homem violento lá de Roma, os soldados de Roma, o homem da astúcia, cheio de argumentos, como Pilatos ou os sacerdotes do judaísmo. E, nesses dois estágios nós temos o homem comum, um homem aqui planetário. Né? Aqui não, nós temos alguém que estava acima dessa situação, estava acima do povo comum, ele era um vencedor do povo, estava espiritualmente mais preparado. Então nós estamos diante de dois iniciados, tanto o Nicodemos quanto o José. Um realiza a parte do túmulo e pede e solicita o corpo. O outro também, discípulo escondidos, traz algo surpreendente, 40 e tantos quilos de uma determinada substância, quando a gente só precisa de algumas gramas. Né? Então ele traz essa quantidade enorme, porque significava a ideia de proteger o máximo aquele corpo, o corpo que iria ressuscitar. Proteger o corpo traz o problema do linho, do pano novo, para cobrir e enrolar o corpo, e ainda um sudário para botar. Não vamos confundir com esse sudário que está aí, esse é o lençol todo que envolve o corpo. Né? Mas um pano só para botar no rosto, um lenço para botar no rosto, né? que para proteger, aí no caso de insetos. Se nós entendermos bem o texto, como nos lembra aqui o Stênio, 100 libras, né? No tarô é o mago. Se vocês pegarem a carta número 1 do tarô, vocês vão ver lá um mago, um homem, está diante de uma mesa, ao pé da mesa, ó, aqui um desenho melhor para você. Está aqui uma mesa, né, os pés da mesa. Na mesa nós temos alguns instrumentos nessa mesa, instrumentos diferentes, instrumentos para fazer determinada operação, para realizar alguma coisa, e nós temos o mago que está diante dessa mesa, onde ele vai operar com esses instrumentos. E é interessante que na cabeça do mago aparece um chapéu em forma de legiscata, ou em forma do símbolo do infinito, como se estivesse dizendo, quando o mago, essa é a carta 1 do tarô, a carta do mago, quando o mago, aí nunca quer pegar mago como alguém mal, mago nada mais é do que aquele que faz uma operação, que vai fazer uma magia, e a magia aí não é nada de
disso que a palavra do profano interpretou por magia como coisa do mal. Magia nada mais é do que uma operação astral. Nada mais é do que uma atuação espiritual. Toda vez que você vai dar um passo, é uma magia. É um trabalho espiritual que você está fazendo. Magia, no seu sentido originário, técnico, é um trabalho espiritual que vai ser realizado. Então, é interessante que o homem está diante da mesa com instrumentos que ele vai utilizar para realizar determinado trabalho. Quando ele realiza por ele mesmo esse trabalho, ele é um mago negro, ou melhor, aí de vibração negativa. Porque ele vai realizar algo com seus poderes, com a sua capacidade, ele realizar para o seu interesse próprio. Mas como ele está com um chapéu, e aí a imagem é muito bem colocada, um chapéu, aqueles grandes, assim, e a forma do chapéu está em cima do infinito, da ideia de que é o infinito, logo que é Deus, quem está atuando através dele. Quando Deus atua através dele, ele não é mais um mago ego, porque ele está realizando coisas para o seu interesse egoístico. E sim, se é Deus que está atuando, é o mago do bem, ou melhor, é um instrumento do bem, é o médio do bem que está agindo em nome de Deus, logo está agindo para o bem, para o benefício de alguém. Então, repare que é o divino que está atuando nele. Essa é a carta 1 do tarô. É um médium, alguém que está colocando a sua vontade, a sua capacidade, inspirada por Deus, para trabalhar, para agir em benefício de alguém. Evidentemente, então, que estamos de algo positivo. Essa é a carta 1 do tarô. Toda vez que você tem um acrescido de zeros, este 1 é supervalorizado. O zero não significa nada. Quando o zero está à esquerda do número, né? Quando o zero está à esquerda ou à direita? À esquerda. Depende de quem está vendo. Né? Para dar valor é à direita, para não dar valor é à esquerda. Isso depende de quem está vendo. Né? Mas então, a direita, para dar valor, muito bem, então colocado, a direita, para dar valor, soma. O 1 acrescenta, aumenta, supervaloriza. Quando nós vemos para a esquerda, significa negatividade, que o 1 diminui ou desvaloriza. Ora, nós estamos ali na informação que ele trouxe. Assim diz a informação do grego, 100 libras dessa substância. Logo, é o 1 acrescido de 3 zeros, logo é uma supervalorização. Se o 1 quer dizer mago, ou magia, acrescentar zero, quer dizer, é uma super magia, é um super trabalho espiritual, em que o Senhor, inclusive, é favorável. Olha como o próprio Senhor que está atuando, porque ele é favorável àquele trabalho, aquela super atuação espiritual, muito bem conduzida, na medida do conhecimento deles, por Nicodemos e por José de Arimateia, visando o quê? Preservar aquele corpo mesmo que vai ressuscitar, a tal ponto que depois, mais tarde, quando Jesus ressuscita e aparece para os apóstolos, para os apóstolos, e chega para Tomé e diz: veja, Tomé, sou eu mesmo. Aqui mesmo você não pode colocar a mão aqui do meu lado, olha as minhas mãos, sou eu mesmo. Um fantasma não é um fantasma, sou eu mesmo. Aqui de carne e osso. Um fantasma não tem carne e ossos como este que eu tenho. Veja, sou eu mesmo. Como está em Lucas, no capítulo 39, no capítulo 24, versículo 39. E para mostrar mesmo, pegou mel, pão e peixe e comeu com eles para ficar assim evidenciado que era, no caso, ele mesmo. Então foi uma operação mágica, ou uma operação instrumental, onde se usou o instrumento do túmulo, se usou o instrumento da mirra, se usou o instrumento do aloé, do pano para o rosto, do pano para envolver o corpo, e fizeram aquilo com todo o cuidado, mas com rapidez, porque às 6 horas tudo isso já devia estar pronto, com a queda fechada, porque não se trabalhava depois das 6, tinham menos de 1 hora para fazer isso, para que tudo fosse cumprido, para que aquele mesmo corpo ressuscitasse. Logo foi um trabalho espiritual de magia, um fenômeno psíquico extremamente bem aprovado. Era isso que precisava ser apresentado. Ora, e aí,
Para os que não entendem, para os que estão mais profanos, apesar de terem intimidades com Jesus, participarem da equipe do Mestre, mas não terem a visão ainda completa desse modus operandi, apesar de Jesus dizer para eles que iria ressuscitar, mas eles não tinham esse conhecimento, nunca tinham visto uma ressurreição, não fazia parte da história isso. Então não se tinha essa ideia, além do mais, quando souberam mesmo que Jesus morreu na cruz, viraram a lança lá do lado e tal, então a ideia de que acabou. Os apóstolos fugiram, ficaram escondidos, só João ficou ali. As mulheres permaneceram, porque a mulher mesmo, mulher não fora, mulher aguenta o negócio, hoje. Aí os homens fugiram. Depois nós vamos ver lá na estrada de Emaús, que os discípulos dois estavam indo embora para voltar para a terra lá de Emaús, lá para a sua casa, lá para o seu local de sobrevivência, de trabalho, porque tudo havia acabado. A mensagem de Jesus, quer dizer, não deu em nada, no fundo morreu. Aí Jesus não disse para eles que iria ressuscitar. Sim, mas não se tinha experiência de uma ressurreição. Só quem era muito mais técnico, só a nível de vencedor do povo, a nível de uma super altura, é que se entendia, não muito ainda, precisavam de todos esses aparatos, esses instrumentos físicos, de túmulo, de lençóis, de pano para o rosto, de mirra, aloés, essas coisas, para ainda simplesmente dizer, olha, acreditamos que vai ressuscitar. Não entendemos o modo operante. Vamos fazer toda a proteção concebível para a nossa inteligência, para que isso possa ser bem preservado e ressuscitar. Eles, pelo menos, entendiam isso. Os outros não entendiam. Acabavam mesmo Jesus dizendo, vai ressuscitar, mas para eles, Jesus ia chegar ali, ia mostrar o poder, ia mostrar a sua glória, ia vencer a cruz, mas não aconteceu isso. O que eles viram foi que Jesus atuou muito. Leia o livro do J.J. Benítez, que é o livro Cavalos de Troia, ele explica, ou então aquele filme lá do Mel Gibson, né, sobre Jesus, não? Jesus, não é o nome do filme? O Jesus, A Paixão de Cristo, quem falou? Obrigado. A Paixão de Cristo do Mel Gibson, apanhou. Mas apanhava, primeiro, porque tudo que é condenado apanhava. O judeu, o romano já estava ali, não gostava de estar afastado da sua terra. Quando vinha alguém ainda para ser condenado, era uma espécie de distração. O homem ainda, nós vimos na parte da vingança, né? Ele se distrai em poder espantar o outro. E ainda imagina um sujeito que era condenado, o motivo da condenação. Rei de Israel. Poxa, aí era tudo que eles queriam. Eles tinham um outro rei que era César. Chega um cara daquele, aí que vão bater e bater muito. Então batiam porque era judeu, eles odiavam os judeus. Segundo, batiam porque eles achavam os maiores que eles eram romanos. E batiam mais porque esse era especial, porque se dizia rei. Aí merecia para mesmo. Então foi arrebentado de pancada. Além de ser arrebentado de pancada, é crucificado. Ora, na concepção daquele que está mais para o povo, é que acabou. Tem essa ideia, perdeu. Pronto. Mas não gostou dele. Ninguém está dizendo que não gostava. Mas a realidade da vida. Pura. Só quem estava mais preparado, José de Arimateia, em altura, Nicodemos vem acima da média popular, é que, mesmo sem entender, precisando de instrumentos físicos, tinha a ideia de que realmente aquele povo ia ressuscitar. Estou complicando muito? Não. Precisamos, então, daí agora alargar um pouco mais. As mulheres, diz o texto que nós vimos na semana passada, quando Nicodemos estava levando com José de Arimateia, evidentemente através dos seus ajudantes, eles eram um homem de posição social elevada, podiam ter pego com a mão, mas tinham lá os seus ajudantes para isso, né? E levaram o corpo de Jesus para aquele túmulo e fecharam com a pedra. Diz o texto que as mulheres viram aonde foi colocado. Como se estivesse dizendo, não era um túmulo especial, não era um túmulo de família, não era um túmulo conhecido, era num local especial, num jardim especial, pertenceu a alguém. Não era uma coisa da família, que a família de Jesus preparou, não era nada disso. Daí o texto deixa bem claro que as mulheres, entre as mulheres nós temos a mãe dele, nós temos a Madalena, nós temos a Salomé, nós temos a irmã de Maria, né? Então,
que diz lá o texto, são mulheres que seguiam Jesus com ele desde a Galileia e cuidavam dos bens de Jesus e dos apóstolos. Então, como está em Lucas, no capítulo 8, versículo 3, então essas mulheres viram. E como tudo foi feito com muita rapidez, em menos de meia hora, elas estavam acostumadas que quase sempre a mulher que cuida dessa parte, né, de vestir cadáver, de fazer, cuidar com ervas e preparar o corpo para o velório, né? Então, elas viram que o negócio foi feito com muita pressa e elas então resolveram colaborar. Não podiam fazer nada no sábado, porque no sábado não se podia fazer nada. Então, eles esperaram acabar o sábado. O sábado termina no outro dia. Quando? Até 6 horas da tarde do sábado, eles não podiam fazer nada. Então, desde aquele momento que Jesus foi colocado no túmulo, e foi 6 horas da tarde de sexta, começava o sábado. E até às 6 da tarde de domingo. E quando começava o domingo, ou às 6 da tarde de sábado, quando começava o domingo. Agora, só que aí já estava de noite. E lá na escuridão da noite, não era propício. Então, além do mais, até para uma coisa de enxergar e essas coisas todas, né? A dificuldade é que você tem que fazer tocha. Então, para fazer essa limpeza de corpo, cuidar das feridas, como elas queriam com muito carinho, cuidar das feridas, arrumar, depois botar um novo pano, botar novas mirras e outras coisas, na medida que elas puderam comprar, com os recursos que elas possuíam. Não estamos comparando com os recursos de Nicodemos, que era rico, né? Mas naquilo que era possível, cuidar das feridas, ungir melhor o corpo. Elas então não podiam ir ali às 6 horas da tarde. Porque às 6 horas da tarde do sábado já podia, porque começava o domingo. Terminava o período de sem trabalho. Mas estava tudo escuro. Então elas esperaram romper ali a madrugada, antes do sol nascer. Quer dizer, então quer dizer que seria antes das 6 da manhã, das 6 da manhã de domingo. Isso já havia sido passado então, quanto tempo? 12 horas, né? Ele começa às 6 da tarde, até por volta das 6 da manhã, quando clarece, 12 horas já de permissão para trabalhar. Então elas põem lá esse material e ficam ali, já bem cedo, esperando o sol nascer para ter a claridade do dia, para entrar lá naquele local para cuidar das feridas de Jesus. Se elas queriam cuidar das feridas de Jesus, a ideia é que Jesus morreu. Entendeu? Elas não estavam ali com a ideia da ressurreição, mas Jesus falou para elas, falou para todos. Mas repare como faltava essa visão. Falava, mas é difícil, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Faltava materialidade da coisa para se entender. Então estava ali para cuidar, como se cuida de um corpo de um morto. Mas para elas um morto muito especial, um cadáver muito especial, que elas amavam Jesus. Veja no caso de Madalena, amava de tal forma que ela era desmerecida por todo mundo. Ela que tinha lá, como diz lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 2, ela tinha 7 demônios que Jesus expulsou, esses 7 espíritos atrasados dela. Ela era muito agradecida. Jesus era o seu amigo, talvez o seu único amigo, talvez o único que conversava com ela, que valorizava ela. Então ela é muita gratidão. Então eu espero o sol nascer para poder ter a claridade do dia. Ela e as outras mulheres estavam ali confabulando uma com a outra, ali na madrugada, né? Antes do nascer do sol, como que elas iam fazer para abrir a pedra? Quem que elas iam pedir ali? Que pessoa? Será que ali tinha um jardineiro? Será que naquele horto, naquele horto era um jardim? Será que ali tinha um jardineiro? Tinha alguém que pudesse ajudar quando tivesse andando? A pedra é muito pesada. Como que nós, mulheres, vamos fazer isso? Então elas estavam ali pensando nessa situação quando o dia clareou. Quando o dia clareou, porque elas percebem que a pedra estava fora do lugar. Mas não adormeceram? Não diz nem. Muito pelo contrário, não adormeceu. Passou o sábado, não é? De novo, quando começou às 6 horas da tarde, elas já começaram a preparar as substâncias e tal, os lenços, os panos, aquelas coisas todas, para ir lá cuidar de Jesus. Então ficaram lá, chegaram lá, antes de madrugada, vamos imaginar assim, por volta das 4 da manhã, e ficaram ali confabulando sobre a pedra do túmulo. Estava tudo escuro e não enxergaram direito. Um nascia do sol. Quem vai abrir a pedra para a gente?
Isso chega às 6 horas. Quando chega às 6 horas, aí elas vêm túmulo, aquele túmulo mesmo que elas viram quando um dia antes o corpo de Jesus foi para ele. Quando a pedra está aberta. Elas não dormiram nada. Estavam ali atentos, esperando o nascer do sol. Mostrando carinho, amor de uma mulher, mas na visão bem de que era cadáver. E que precisava de um carinho. Se você já faz isso com todo mundo, você imagina aquela pessoa que você tem um carinho especial, né? Que quer limpar, quer cuidar das feridas, quer dobrar direitinho, limpar, etc. Né? Tirar as marcas de sujeira, os pedaços de sangue ali pisados. É isso? Passar mais cuidado em Jesus. Cuidar dele. Botar perfume, etc. E quando elas viram que a pedra estava fora. E aí elas então chegam lá e olham. Então a pedra abriu. Então abriu, deve ter alguém aí. Quem que abriu? Aí que elas foram ver. Não sabiam, né? Repare bem, isso não é importante para a lição de hoje. Não se tinha a ideia da ressurreição. Não pensou-se em ressurreição. Ainda se continuou pensando em cadáver. Essa era a visão dos próximos. Olha a diferença do Nicodemos, é importante esse vencedor do povo. Está acima desse estágio, acima desse nível. Que por mais que ele entendia que precisava conservar o corpo físico, mas ele pelo menos entendia que aquele corpo físico ia ressuscitar. Já estava nesse nível. Elas não tinham isso. Então foram para ali, viram que a pedra não estava no lugar. Aí olharam, quando olharam, viram que Jesus não estava ali. Qual foi a interpretação? Se o sujeito morre e não está ali, o morto não levanta e vai embora. Não é isso? O morto não sai caminhando. Veja, pode o morto levantar e sair caminhando se não morreu. Não é isso? Estava um fenômeno de catalepsia, levantou e foi caminhando. Mas na cabeça delas, se Jesus morreu, ele levantou. Então, qual foi a concepção? Alguém veio aqui e apagou o corpo dele e levou. Então, a primeira concepção, a primeira ideia, apanharam o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus, por algum motivo apanharam o corpo dele, levaram para algum lugar, porque um corpo não sai por aí andando, de um defunto. Entendeu? Para quem interpreta que é defunto mesmo, só pode se interpretar que apanharam o corpo por algum motivo. O principal motivo, logo, primeiro a suspeita, roubaram o corpo de Jesus. Aí o que elas fazem? Imbuídas desta ideia, vão contar para os apóstolos. Elas sabiam onde que eles estavam, aonde? Escondidos. Porque na calada da noite, depois de ouvir aquilo tudo, eles se esconderam. Por quê? Porque também faziam busca para quem era daquele grupo de Jesus. Porque eram considerados o quê? Revolucionários. Lembram quando Pedro vai na casa de Caifás e Jesus lá está sendo condenado? E aí ele vai entrar e ele pede autorização à porteira para entrar. E a porteira pergunta para ele, tu é um deles? Então ele nega no sentido até positivo, porque senão ele não entrava. Ele diz, não, eu não sou, senão ele não entrava. Repare que ele vai negando e cada vez vai ficando no local mais perigoso para ficar mais perto de Jesus. Então é negação por amor, para poder acompanhar de perto. Porque se ele diz que não entrava. E aí quando ele chega lá, ele começa a falar, e vem pelo sotaque dele de Galileu, pelo sotaque nordestino, de gaúcho, de carioca, etc. Pelo sotaque se fazia a diferença entre o galileu e o judeu. Reconhece ele pelo sotaque, porque tu também é um deles. Os soldados falaram que estavam ali perto da fogueira. E ele diz, não sou. Porque ele acabou dando com a língua nos dentes e falou, tinha que ficar quieto. Daqui a pouco ali com frio, ele nervoso, ansioso para saber o que estava acontecendo com Jesus, ele levantava, sentava perto da fogueira. Quando de repente um soldado viu, eu estava lá também, era parente do Malco, aquele que ele com a espada cortou a orelha do Malco. Aí um daqueles ali, o parente do Malco, reconheceu bem dele, tu também é um deles, eu te vi lá, tu não estava lá? Eu sou parente do Malco. Ele disse, porra, ele assim, então era mais complicado para ele, parente de quem arrancou a orelha, ele estava frio. Aí ele, não sou. Repare que estava havendo busca e queriam identificar quem era dessa turma de Jesus, desse grupo de Jesus. E isso é tão verdade que quando Judas veio e deu um beijo no mestre, e os homens vieram para prender Jesus, diz o texto que Jesus se deixou levar preso, Jesus disse assim, a quem vocês estão buscando? Ele disse, era Jesus de Nazaré. Aí quando Jesus se deixa levar preso, ele diz assim, então se a mim estão buscando, deixa eles. Não leve eles. Quem são eles que estavam ali? De pé, Pedro, Tiago,
João e um menino que estava sem roupa, que na hora puxaram o lençol ele saiu correndo. Né? Estava envolto no lençol porque era de noite. E que tudo indica que era Marcos. Estava ali nas terras, de onde houve o banquete de Jesus, que tudo indica que era nas terras de José de Arimateia. E que Marcos então seria parente de José de Arimateia. Marcos, que tinha ligação com Simão Pedro e que depois vai receber de Pedro as informações de Jesus e vai escrever o Evangelho segundo Marcos. Ele era um menino ainda, um jovem, né? Então, aqui, voltando, repare que queriam saber que era eles. Então, eles estavam fugindo, escondidos, não era só por covardia. Primeiro, que disse Jesus, vocês me negam. E se vocês não me negarem, como é que vocês vão sair por aí divulgando o Evangelho? Porque se vocês vão lá, em nome da coragem, dizem, nós somos de Jesus, vai ser todo mundo crucificado na hora e quem vai ficar para contar a história? Como que depois não tem um Evangelho para contar para a gente? Alguém tinha que ficar para sair para o mundo para pregar. Então não vamos interpretar que Pedro era do mal, fez maldade. Muito pelo contrário. O próprio Jesus disse, me nega. Quando o próprio Pedro diz, eu vou para a cruz contigo, eu vou também porque eu faço, eu aconteço, e ali ele mostrou coragem, arrancando a orelha do soldado, com aquela coisa toda. Jesus reclamou com ele, brigou com ele e falou assim, Pedro, me nega. Agora é a hora de, depois lá na frente, quando você ficar velho, você vai passar pelo martírio por mim. Mas por enquanto não. Faça o que tem que ser feito para você ficar aqui e pregar. Porque se todos se apresentam, imagina, todos iam morrer naquele mesmo dia. E o judeu não ia, o romano não ia esperar nem passar a Páscoa para matar eles. Não ia nem respeitar as 18 horas, muito pelo contrário, o horário das 18 horas. Né? Ia passar logo a espada neles todos. Por quê? Porque eram pessoas perigosas que tinham a seguinte ideia: não pagar imposto, ficar no lugar de certa, que ser rei. Não era esse o motivo da condenação? Algo grave, que Roma não admitia. Então por isso que eles estavam escondidos. Madalena sabia onde que eles estavam. Madalena é o nome da cidade, é Magdala. O nome dela era Maria, Miriam. No texto lá se lê Miriam é Maria. Só que em língua diferente, que nem Jorge e George, que nem John e João, ou Giovanni em italiano. Né? Lembra? Miriam é Maria. Então o nome dela era Miriam de Magdala. O nome da cidade Magdala fica na Galiléia, perto do lago. E aquela cidade então que ela era morada. Então aí que deu aqui na corruptela Madalena, né? Magdala Madalena. Então ela, Miriam, né? Maria de Magdala, vai lá e avisar para os apóstolos, olha, algo aconteceu. O Jesus não está lá, a pedra está fora do lugar e o corpo dele não está lá. Apanharam o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus. E imediatamente Pedro levanta para correr. Pela atitude emotiva de Pedro, que Pedro era assim, e João também, o discípulo amado, levanta para correr. Só que como João era mais novo, passa na frente de Pedro. Pedro levanta primeiro e vai, é o impulso. Esse é o impulso de pessoa com idade. Eu me lembro do nosso amigo Davi Coutinho, que é o presidente da Casa de Lázaro, né? Uma das instituições mais antigas e tradicionais do Rio de Janeiro. Então o Davi Coutinho ele já está na faixa dos seus 80 e poucos anos, ele já teve várias vezes problema de coração, né, infarto, essas coisas, né? Já botou safena, essas coisas. E uma vez estava movimentado aqui da Toque Novo, para atravessar a rua da Toque Novo, sem ser no sinal, né? Então ele deu um carro, o outro Davi atravessou correndo e chegou no outro lado. Então ele chegou do outro lado, uma senhora falou assim para ele, olha que nós não temos mais 20 anos. Aí ele viu o quanto foi imprudente. Mas a pessoa esquece. A pessoa esquece, pensa que ainda tem 20 anos. Primeiro que com 20 anos não se deve atravessar a rua assim. Deve atravessar no sinal. Mas mesmo assim a pessoa esquece, pensa com 80 anos que ainda tem 20. Às vezes a mente está tão nova, está tão cheia de expectativa de energia, ela está tão lúcida. Lúcida no sentido de estar consciente, não lúcida no sentido de fazer coisa correta, né? Mas que ainda pensa que é jovem. Ele pensa que vai atravessar. Foi o caso de Pedro. Ele, na hora de impulso, ele teve primeiro do que João. Ele era mais determinado do que João. Agora, com o correr até chegar lá, aquele túmulo, né? O João passou à frente dele. Quando o João chegou lá, olhou, ela estava aberta, ele não entrou. Então, por quê? Medo, receio, preocupação, expectativa, o que é? Não sei, eu sei que ele não entra. Mas vê. Aí logo chega Pedro. Aí Pedro, olha como mais uma vez ele é impulsivo, né? Ele entra no
outro me vi que realmente o pano maior do lençol que envolvia o corpo estava jogado no chão e o outro do rosto estava dobrado do lado. Então realmente pegaram o corpo dele aqui. Verdade. Ou então, será que aquilo que ele falou que ele ia ressuscitar aconteceu? Parece que ele já começa a interpretar assim, principalmente João Evangelista, porque ele diz assim: então o outro discípulo, quer dizer, o João Evangelista, que havia chegado primeiro, entrou também no sepulcro, viu e acreditou. Acreditou o quê? Vamos lá, aqui o texto não diz corretamente. Acreditou no quê? No que Madalena falou, que o corpo não estava lá? Ou acreditou naquilo que Jesus falava sobre a ressurreição? Parece que sim, porque logo no versículo seguinte diz assim, no versículo 9, que é que nós estamos no capítulo 20, né, no versículo 9. Pois que não sabiam ainda o que as Escrituras ensinam, que ele havia de ressuscitar entre os mortos. Eles não sabiam ainda. As Escrituras ensinavam, eles liam as Escrituras, não entendiam. Jesus falou sobre aquilo das Escrituras algumas vezes com eles, eles também não entendiam, e agora ele viu, não está aí. Não está. Então, ele acreditou no que a mulher disse. Realmente é verdade. O que ela falou é verdade. O corpo não está aqui. Então, será que aquilo que ele falou da ressurreição, houve a ressurreição? Mas como? Ainda, pois que ainda não sabiam ainda o que as Escrituras ensinam. Quer dizer, sabiam o que as Escrituras falam, mas qual é o modus operandi? Como é que é? Veio o mesmo corpo? Como é que faz esse corpo sumir? Como é que some? O que acontece? A explicação não se entendia. Então rolou na cabeça dele em acreditar. Acreditar duas coisas. Primeiro, é verdade. Aqui, estamos vendo, o corpo não está. O que a mulher falou é verdadeiro. Aí você fala assim, mas não precisava. Mas se ela falou, não se acreditava em mulher. A mulher era algo desconsiderado. Tão desconsiderado que só foi começar a votar aqui no Brasil em 1930 com Getúlio Vargas. Olha bem, 1930 anos depois que Getúlio Vargas permitiu que a mulher voltasse. Por quê? Porque não sabe fazer. É que nem índio, é que nem criança. Por isso não era responsável nem para votar. Era essa ideia até 1930. Então tem pouco tempo, só tem 79 anos que mulher é considerada capaz para votar. Então imagina aquela época, chega uma mulher, um corpo foi colocado lá no túmulo e ela chega e diz, ele ressuscitou. Aí olha para a mulher, mas como é que é a vida dela? A vida dela, Madalena, diz toda a tradição que ela era a mulher de Jesus. Jesus expulsou 7 demônios. Além do mais, ele era mulher. Mulher era desconsiderada. Então tinha 3 aquela. Primeira, mulher. Segundo, a vida que ela levava. Terceira, era possuída por espíritos atrasados que Jesus libertou. Então tinha uma porção de agravantes para ninguém levar ela a sério. Tinha várias situações para não ser considerada. Agora não, João estava ali, ó. Era verdade. Então o que ela disse é verdade. O corpo não está aqui, estou vendo. Segundo, também será que tem a ver com as Escrituras? As Escrituras falam, Jesus falou. Mas como é que é isso? Não entendo. Vai vir no mesmo corpo, vai aparecer no mesmo corpo, é o mesmo corpo que vai ressuscitar, o corpo sumiu, ele ainda vai voltar a aparecer, ou só sumiu e não vai aparecer mais. O ressuscitar isso é sumir, vai voltar. Como é que é esse modo de operar? Essa operação do processo. O que vai acontecer agora? Isso não se tinha, diz o texto, não se tinha ainda essa visão ainda. Isso nós estamos falando com 2 bambambãs. Nós estamos falando de Pedro e João. João era um discípulo amado. E nós estamos falando de Pedro, que foi colocado por Jesus para dirigir o grupo dos apóstolos, o diretor apostólico. O que se tinha de melhor no grupo, podemos dizer assim. Eram os amigos íntimos de Jesus, juntamente com o outro, que era Tiago. Tudo aquilo que Jesus fazia de especial levava a eles. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, a menininha de 12 anos, né, que ele diz para a menininha, Talita cumi, ou menininha, Talita é menininha, menininha levando, ele levou os 3, Pedro, João e Tiago, para ali, para assistir. Quando Jesus já com onde Tabor, e conversa com Elias e Moisés materializados, e Jesus se transfigura e fica brilhando como um sol, também estavam Pedro, João e Tiago. Era um grupo de intimidade. Agora, quando ele vai lá para o Getsemane antes de ser preso, e que ele vai mais para frente para orar em particular, ele leva Pedro, João e Tiago. Então nós estamos no grupo mais ainda íntimo.
Mesmo assim, diz aqui o texto, ainda não se tinha a visão correta de como que é a coisa da ressurreição. Se é a ressurreição, se vai aparecer, não vai aparecer, o que vai acontecer agora? A única coisa é que acreditamos, o corpo não está aqui. A mulher está certa, não está aqui, estamos vendo. E segundo, será a coisa da Escritura? E como é que vai ser isso? Olha que diferença dos níveis de Nicodemos e de Arimateia. Mesmo eles operando com coisas materiais, fumo, lençóis, sudário, mirro, aloé, mesmo fazendo essas operações, trabalhando nas ocultas, etc., era pelo menos uma ideia, uma expectativa de que precisavam fazer aquilo para proteger um corpo que aquele mesmo corpo iria ressuscitar. Já era um passo além. Daí o próprio nome, acima do corpo, de super altura, em que Deus é favorável. Ora, então, nós vemos então que se eles eram discípulos das ocultas, nós estamos vendo aí níveis diferentes de discipulado. Nós estamos vendo os outros, nós estamos vendo o trabalho de Judas, que foi especial, o pedido de Judas para ele fazer a parte que ele cabia. Nós vemos o trabalho especial de Pedro, João e Tiago. Nós vemos agora só Pedro, nós vemos a colocação de João, só ele lá no monte do Calvário. E nós vemos agora um trabalho especial feito pelas mulheres, a atuação delas, o que elas, como elas participavam no grupo. E nós vamos ver mais outros dois casos de discípulos, que é o caso de Nicodemos e o caso de Arimateia. Níveis diferentes dentro do discipulado, como se fosse assim um corpo, como se fosse um corpo, e no corpo nós temos cabeça, nós temos coração, nós temos fígado, intestino, cada um tem uma função. Assim também dentro do apostolado, ou melhor, dentro do discipulado de Jesus, tinham funções diferentes, cada um com conhecimentos específicos para operar situações específicas necessárias para a realização da obra. E a cabeça, como diz Paulo, né? A cabeça era Cristo dirigindo tudo, como diz Paulo, né? A igreja é o corpo e o Cristo é a cabeça. Como se estivesse dizendo, cada um tinha uma visão particular, Nicodemos e Arimateia, Pedro e João, Tiago também, os outros apóstolos, as mulheres, todos são importantes nessa organicidade, e Jesus é a cabeça que coordena e controla tudo, que está acima de tudo, que dirige tudo para a realização da obra divina na terra, daquilo que ele veio fazer, que é a sua missão. Então, ali eles reconhecem e eles vão embora. Pedro e João, então, vão embora. A mulher fica ali. E como que ela fica ali, a Madalena? Ela fica chorando. Porque agora a situação era grave. Olha, primeiro, o seu amigo, o seu libertador morreu. Nós temos que entender isso. Imagina uma pessoa que leva esse tipo de vida e tem um amigo. Qual é vamos colocar segundo a tradição que Maria de Madalena era uma mulher assim de vida. Olha que situação, né? Todo homem, primeiro viu uma mulher procurar ela. Ninguém gosta desse tipo de mulher. Segundo os homens que procuram elas, não procuram para a amizade, só procuram por corpo, para seus interesses sexuais egoístas. Ela não tinha um amigo. Agora ela tinha um amigo em Cristo. Cristo era amigo. Cristo curou ela, conversava com ela, estava com ela, deixava ela participar do grupo. Olha que diferença. Isso é um ganho. Você imagina isso no coração de uma pessoa, no coração de uma mulher sensível, como é a amiga, né? E as outras mulheres. Então, primeiro, esse amigão morreu. Que tristeza, né? A que se tem de melhor, o seu único amigo, o único mulher, por exemplo, morre. A pessoa já fica triste. Segundo agora, então ela vem fazer a limpeza do corpo, o cuidado, pelo menos no último momento, poder tocar naquele corpo. A gente vê muito isso no caixão, né? Quando chega aquelas mulheres chorosas, né? Beijam o corpo, né? Fazem carinho. Apesar daquilo ser assim, meio técnico, meio em que a gente tem que controlar isso, mas nós temos que entender, né? Às vezes aquela mãe chega, aquela esposa, aquela filha, aí beija o corpo, chora e faz carinho, como se estivesse dizendo a última adeus. A pessoa às vezes tem até a visão religiosa, não é o corpo que está ali, que é o corpo que está ali, que tem um espírito, que o espírito sobrevive, mas é como se fosse a última lembrança, quer guardar uma última imagem. Apesar de ser uma coisa meio técnica, meio pesada, mas vamos entender.
Vamos entender. Ela agora não tinha nem mais essa oportunidade. Se ela estava ali para fazer essa limpeza, né? Cuidar do corpo do amigo que ela viu, porque ela estava na cruz, que ela viu que foi tão castigado, e agora não tinha nem mais o objeto da sua, do seu movimento de estar ali de madrugada. E uma expectativa, uma ansiedade. Uma mulher primeiro andar de madrugada na rua. Esperar o sol nascer, naquela expectativa toda, vai, chama os amigos cobram, o corpo não está ali, onde que está? Então, vem a situação, quer dizer, eu nem vai ser permitido para mim fazer esta limpeza no corpo do meu amigo. Ter esse cuidado com ele. Então a frustração aumenta, mais do que ele morrer, aumenta a frustração de não poder cuidar dele. Então o coração fica muito frágil, e aí o que ela faz? Chora. É a atitude bem de mulher, essa sensibilidade da mulher, esse derrame lá. A mulher chora, mas age, né? O homem quase sempre foge, ora, essas coisas, né? A mulher chora, age e fica ali. Então é um sentimento como se fosse uma lavagem de alma. Ao mesmo tempo que é de tristeza, é um desabafo. Ah, por que isso? Logo agora que eu encontrei este amigo, este libertador, né? Ele morre e não me dá nem a oportunidade de fazer esse carinho, esse último agradecimento, essa última limpeza, aquilo que ele nos deixou de mais íntimo, que é o seu corpo. Então ela começa a chorar. E aí, quando ela chorando, ela vê um movimento no túmulo. E ela olha para dentro do túmulo e ela vê dois anjos, dois espíritos luminosos vestidos de branco. É interessante esse detalhe de vestido. Porque certa vez, né, isso foi perguntado lá para Kardec e também a Dona Pereira, essa coisa de roupa para espírito. Né? Lá no plano espiritual tem de tudo. No plano espiritual tem de tudo. Quanto mais é atrasado, mais o plano é bem parecido com aqui. Você lá tem violão, tem banheiro, a barba cresce, você tem vontade de banheiro, tem fome, tudo isso. Agora, dependendo do nível, nós já estamos no nível de anjo, não precisa ter fábrica para fazer roupa, como no nosso lar tem fábrica para fazer roupa, cada um ganha peça de roupa, se trocar, etc. Bom, a nível mais alto de anjo não é assim que se trabalha com fábrica. É tudo por ideoplastia, é a mente que cria. A mente é a grande fabricadora, é a grande fábrica, é a grande produtora da pessoa se apresentar como é necessário para o nível que for necessário. Então nós estamos diante de espíritos elevados, né, que é pela força da mente que produz tudo. Mas produziu, botou roupa, essa coisa toda, simplesmente para poder ter relação com o outro. Tu não tem relação, porque também se ele não tivesse roupa, aí fala, então ela ia ver os órgãos sexuais. Não é isso. Nem tem. É um corpo espiritual, porque nem tem corpo dessa forma, nesse nível. Tudo isso tem que ser construído, tem que ser montado para poder ter relação com o outro que está vendo, que é de um nível daqui de baixo, de um nível popular, que precisa de uma relação. E para se entender o outro tem que vir um corpo humano. Só que a única diferença é que vem um corpo humano e luminoso, quer dizer, algo que foi reconhecido como anjo. Se tinha as tradições dos anjos dentro de Israel, sim. Quando se lê o Antigo Testamento, se fala em São Miguel, se fala em Gabriel, se fala em outros anjos, os serafins com asas, etc. Então, se tinha a concepção de angiologia, quer dizer, do estudo de anjos no Antigo Testamento, tinha que ser a tradição do judeu, corretamente. Então ela viu um espírito que para ela foi considerado anjo, ou espíritos, e foram considerados anjos, porque estavam conforme aquilo que era o modelo dentro da tradição da religião de Israel. Havia então um encaixe mental. O espírito tem que se apresentar de tal forma, criar uma ideoplastia, quer dizer, pela ideia, plastia, plasmar algo que seja compatível com o outro. E o outro dizendo assim, não é um homem que está ali, repare, brilha, é especial. Dentro da tradição judaica, ele tem todas as características daquilo que a minha religião tem por anjo. Pronto. Logo, qual foi o objetivo? Estamos diante de seres superiores, de seres espirituais. No fundo, o que o texto queria dizer era isso. Nós precisávamos de correlação para poder entender. Ele veio dentro dos padrões da mente religiosa, das tradições espirituais da Madalena. Então ela vê ali os dois anjos. E eles informam para ela que Jesus não está ali, ele ressuscitou. Né? Não estava ali. Essa é a informação. E aí ela continua chorando, ela vê um movimento atrás dela. Aí ela pensa, continua ainda achando que é
corpo morto de Jesus. E ela pensa que aquele movimento que estava atrás dela era do jardineiro. Nós estamos ali no horto, no jardim, ali que foi escavada a terra. Terras que pertenciam a José de Arimateia. Então ela estava pensando que era um jardineiro, ela vira-se para o homem que estava atrás, que no caso era Jesus, mas que ela pensa que era o jardineiro, que para ela Jesus não estava andando, não estava falando, não estava se mexendo, Jesus estava morto. Então, psicologicamente, a pessoa não tem essa visão. Você vê, mas não acredita. É difícil processar. Eu já contei aqui para vocês essa visão do que é a visão psicológica. Bergson, um grande filósofo, ele apresenta esse conceito filosófico de visão psicológica. Eu já contei aqui, mas vou repetir porque encaixa com o que nós estamos falando. Lá em Nogueira nós temos o clube campestre, que a gente lá é sócio do campestre. E a gente lá vai no clube, entre outras coisas, para jogar sinuca. Né? As coisas para no clube, tem lá a mesa de sinuca no segundo andar. Então nós vamos lá jogar sinuca, o João sabe que eu sou um mestre de sinuca, não é isso? Obrigado, João. Obrigado. O João está fazendo assim. Bom, então nós vamos lá jogar sinuca, aquelas coisas todas. O senhor ainda tem muita dificuldade para fazer a diferença entre a bola e o taco. Mas então nós vamos lá jogar sinuca e o objetivo mais é ali brincar, conversar e tomar uma cerveja e outra, né? Então nós chegávamos e gritávamos para o pessoal lá do rapaz do barco, lá de baixo, então traga aí uma cerveja. E tinha uma mesa em frente ali do lado da mesa de sinuca, nós botávamos a cerveja ali com os copos e ficava ali distraindo, jogando a sinuca. E assim foi. Um dia nós levamos o Dr. Roberto. Estou convidando vocês para o lançamento do livro dele. Então levamos lá o Roberto Silveira, que era meu sogro, e o Roberto foi lá para jogar sinuca. Primeiro resistiu, mas foi lá jogar sinuca. Ele gosta de sinuca. Esse joga direito. Cuidado com ele. Mas aí o Roberto chegou lá e tal. Psiquiatra, né? Sabe enganar os outros. É isso que ele faz na sinuca. Aí ele foi lá jogar sinuca. E é muito interessante, né? Por enquanto nós estávamos pedindo a cerveja ali, o Roberto botou uma cerveja, pedindo um refrigerante para ele, etc. Ele levanta o pano da mesa e a gente começou a ouvir uma música. Aqui não era a mesa, era um piano. Como eu não toco piano, para mim era a mesa para colocar cerveja. Para quem toca piano, automaticamente viu o quê? O piano. Porque a referência dele era para piano, entendeu? Que é visão psicológica. Aí você fala, se eu investigar, se não fosse com a mente assim, é lógico que eu ia ver que era um piano. Mas tem muita coisa que a gente não vê, não enxerga, porque nós somos mais voltados para ver aquilo que mais nos interessa, aquilo que é mais da nossa ligação emotiva, espiritual, de tendência. Como ele gosta de música e toca piano, automaticamente ele levantou o pano e começou a tocar piano. É visão psicológica. Assim a mulher também. Jesus aparece, estava ali, na mente forte. A luz ainda não estava lá muito perfeita. Ela também não estava com a mente preparada para pensar que é Jesus. Aquele movimento atrás dela, ela já surpresa vendo aqueles espíritos ali que eram de anjo. Né? Então ela pergunta para o cara, achando que era o jardineiro: foi você que pegou o corpo dele? Volta ainda bem essa ideia de cadáver. Foi você que pegou o corpo dele. Aí ele fala, Maria. Aí as palavras são aquelas que só lembra que ele era amigo, grande amigo, seu libertador, seu único amigo. Aí aquelas palavras vibram, né? E o problema não é a palavra. Eu falei agora aqui Maria, mas o meu Maria não é igual o Maria que saiu da boca dele. Entendeu? É igual a criança, né? A criança quando chora, a gente chega lá e faz... A criança continua chorando. Quando a mãe entra e fala, com a voz da mãe, a criança para de chorar. Porque é mais do que voz. É a voz que lembra o peito, que lembra o leite, que lembra o conforto, que lembra o afago. Há um conjunto naquela voz. Assim também a voz do mestre. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 24, há uma passagem muito interessante que diz assim: e Jesus falava a palavra cheia de amor. Essa palavra cheia no grego quer dizer empacotada, embrulhada. Como a palavra sai, eu falo a palavra. Bem-aventurado. A palavra que foi para ele, bem-aventurado. Imagina esse som que é uma onda. O som é uma onda. É um movimento, é uma vibração. Ele tem uma frequência, ele tem uma potência. Então, esta onda, esta frequência, é como se ela
diz lá o texto. Ela não era simples como a saia nossa, bem-aventurada. A palavra em si, ela era empacotada, ou cheia, ou dobrada, ou embrulhada, como se fosse um presentinho, embrulhada, envolvida em amor. Então não era um bem-aventurado aqui, não era uma onda. A onda era embrulhada, era enlaçada, envolvida em amor. Então o impacto da palavra ao chegar, não era só aquele. A gente chega para a criança e fala, né? Meu filhinho querido. A mãe chega, meu filhinho querido. A diferença, a vibração, as palavras são as mesmas, mas o pacote de vibração que a mãe emite chega para a criança com outro efeito. Agora no de Jesus era um pacote de energia diferente. Em tudo. Ele mesmo diz, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. As suas palavras saíram cheias de amor, eram vibrações, era mais do que ele dizia, era onde que a palavra atingia, não chegava no cérebro, chegava no coração. Então, aquela vibração imensa saiu do Cristo na seguinte palavra, Maria. Aí ela abriu todo um leque, né? O plexo solar, que é o chakra cardíaco, perdão, que é o chakra gástrico, né? Que é do plexo solar, que comanda todo o aparelho digestivo, logo que comanda todas as emoções, e logo que tem a ver com a compaixão, tem a ver com essa vibração que sai de dentro. Aquilo mexeu nela. Então, como se o plexo solar se abrisse em emoção, uma emoção imensa de estar ali com Jesus. Foi uma emoção enorme. O sentimento do coração, já que ela amava Jesus, era amor verdadeiro, porque não havia interesse, já que Jesus não tinha nada para pedir a ela, a não ser a retribuição de amor, e ele dava tudo aquilo que ela precisava, como a libertação, e mais do que isso, a amizade, né? O plexo se abre do sentimento, que é do chakra cardíaco também. Então não só as emoções se abrem, mas os sentimentos se abrem, e a inteligência, mesmo sem entender, clarifica diante da realidade. Ela vê, está ali. E ela responde, aí o chakra laríngeo falando, sai aquilo que podia. A gente não consegue entender as palavras de Madalena como podiam sair, né? Quando você está tomado por emoção e por sentimento, como as palavras saem. Né? Ali nós estamos diante de um maior momento da humanidade. Nunca a humanidade viu algo assim. Foi um momento mais extraordinário. Por causa desse momento da humanidade, a história foi dividida em duas, e antes e depois do Cristo. Aquele impacto, as palavras saem dela, e a única coisa que ela pronunciou era Rabone. Rabone. Rabi, ou Rabone, né? Rabi quer dizer mestre. Então isso aqui é uma terminologia que quer dizer multiplicar. Então Rabone, que é o Balduim de Arimateia, você viu lá na palavra, também multiplica. Então quer dizer mestre dos mestres. Aí agora ela já não está mais diante do Rabi, não é mestre. Já é um Rabone, é o mestre dos mestres, é algo surpreendente, é algo inimaginável, é algo inenarrável. É o meu libertador que agora vem com uma forma impressionante, me dizer que não morreu, que não existe morte. É algo fantástico. Então as palavras, a única coisa que ela pôde pronunciar foi isso. E aquele impacto de emoção, de sentimento, no máximo que ela podia compreender, ela usou o laríngeo para expressar mestre dos mestres. E nesse exato momento ele fala uma frase, convenhamos, bastante interessante. Primeiro, não dê toques. Eu queria pular dele, agarrar ele, né? A alegria, né? E primeiro estava tudo na cabeça dele que era de fuga, roubaram o corpo, agora ele está ali, está vivo, está falando, tem que pegar. Primeiro a alegria e a amizade, é igual quando você chega no aeroporto, né, de uma viagem, e você que agarra, pula na pessoa e beija, né? E assim ela também queria dar esse sentimento, né? Com um amigo, com o pai, com o irmão, era tudo para ela só tinha aquilo que era Cristo.
Foi o único que teve com ela. E que agora volta dessa forma surpreendente para continuar com ela. Então ela queria abraçá-lo, ele não me toques. E aí o texto continua assim: não me toques, pois, vamos guardar aqui bem esse pois, continua o texto, ainda não subi, não me toques, porque ainda não subi a meu pai. Não me toques, pois que ainda não subi ao meu pai. Ora, é interessante que nós temos aí dois momentos na frase. Primeiro é, não me toques. O segundo, qual a gente logo interpreta assim, qual o motivo para não tocar? O motivo é que eu ainda não subi para o meu pai. Hoje a gente sabe que o pai é Deus. Então, se ele ainda não subiu para o pai, não me toque, que eu ainda não fui para o meu pai, dá a ideia de que se ele fosse para o pai, ela podia tocar. Ora, mas se ele vai para o pai, para as regiões espirituais e tal, como ela vai tocar? Ainda ele vai para o pai. Na interpretação das pessoas é que o pai está no céu, é um local longínquo. Então não vai tocar. Mesmo se a pessoa tem uma visão mais de céu e está aqui mesmo como estado de alma, mas então seria coisa espiritual, aí sendo espiritual ele não toca mesmo. Então, quando ele fala, pois que ainda não fui para meu pai, não deve ser com relação ao toque no sentido físico. O ainda não fui para o meu pai tem que ter outro significado que não é o toque físico, porque pelo toque físico, ela ali, vendo ele, é que ela podia tocar. Porque se ele vai mesmo para o pai, aí ela não pode tocar. E que é pai mesmo no sentido de espírito, coisa divina, é verdade, porque o versículo continua e diz assim, mas vai ter com meus irmãos e diz a ele da minha parte que subo a meu, ainda não subi, mas que subo a meu pai e vosso pai, quer dizer, é pai dele, é pai dela, é pai de todos, meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então fica bem claro que ele iria subir, ainda não tinha subido, mas que ele iria subir para Deus. Ele iria subir para Deus. E que não era um Deus especial, porque naquela época lá se acreditava nos muitos deuses, apesar do judaísmo só acreditava num único Deus. Ou então os romanos acreditavam nos muitos deuses. Então o texto define muito bem que é um só, que é meu, quer dizer, ele não era Deus, e que é de vocês. É Pai nosso, porque é o nosso Criador e é o nosso Deus, quer dizer, é aquele que cuida da nossa vida. Não me toque, ainda não subi para Ele. Então, se ele ainda não subiu, mas vai subir, e se ele vai subir para Deus, aí Deus não vai tocar nele. Então, repare que esse toque aqui não tem argumento físico. Porque se fosse para ser argumento físico, ele diz assim, não me toque por um ou outro motivo. Eu vou subir para o meu pai. Agora, por enquanto ele não subiu, é que ela podia tocar. Então, o tocar aqui não tem a ver com o pai. São duas situações diferentes. São duas coisas. Primeira realidade, não tocar. Segunda realidade, vou subir para o meu pai. Qual a relação de uma coisa com a outra? Vem na terceira frase. A terceira frase dá uma relação. Mas, não me toques. Mas, agora esse mães aqui, está ligando. É o mães que liga. Perdão. Mas, é uma ligação. Estou ligando essa frase, não me toques, com essa que vem agora. É o mães, é uma ligação. Aí ele vai ligar. Vai ligar com você. Mas, vai dizer de minha parte, do meu nome, para meu
mas vai dizer aos meus irmãos, quer dizer, aos meus irmãos, aos meus seguidores, da minha parte, em meu nome, que subo para meu Pai, que é o vosso Pai, que é o vosso Deus. Vai dizer para ele. Então, é o seguinte, não me toques. Eu ainda não subi para meu Pai. Segunda situação. Terceira situação, não me toques. Mas, por quê? Porque você precisa anunciar, ou dizer é anunciar, você vai anunciar. Quem vai se anunciar vai ser arauta ou mensageira. Você vai ser arauta, vai anunciar, vai ser mensageira para quem? Para os meus irmãos. Logo, se é meu Pai, vosso Pai, Pai de todo mundo, meus irmãos não só são os íntimos, mas a todos. Evidentemente que primeiro é aquele grupo particular. Agora, para a humanidade, que somos todos nós, todos somos irmãos dele, meu Pai, vosso Pai, Pai de todos. Então, primeiro é para o grupo particular dos íntimos. E depois esse grupo particular vai colocar no Evangelho para ser anunciado para todos essa realidade. Que eu subo para meu Pai. Então, eu ainda não subi. Eu subo. E vou para meu Pai. Vai contar para eles. Quer dizer, vai contar que eu estou vivo. Vai contar que eu estou vivo e que vou subir para o meu Pai. Essa é a realidade. O que tem a ver ainda com isso, com o nome toques? A ligação está nesse mais. Não me toques. Qual é a realidade? Vou subir para o meu Pai. Ainda não subi, mas vou subir. Você vai ser a arauta dessa mensagem. Vai lá contar para eles que eu vou subir para o meu Pai. Ainda não subi. Vou subir. Vai contar para eles. Quer dizer, vai contar que eu estou vivo. Vai contar que eu estou vivo. Vai ser a mensageira, a arauta. Mensageira, arauta quer dizer anjo. A palavra anjo quer dizer correio, mensagem. Vai enviar a alguém uma mensagem. É um carteiro. Só que é um carteiro que fala. Vai levar essa mensagem, que não é um carteiro que leva a mensagem. Não vai ser um carteiro. Vai levar a mensagem, vai ser a arauta, vai anunciar que eu estou vivo. E que vou subir para o meu Pai. Ainda não subi. Então são duas informações. Primeiro, vai dizer que eu estou vivo. E estou vivo com o objetivo de subir para o meu Pai. Tem dois estágios dessa realidade de estou vivo. Ainda não subi e vou subir. Depois que eu subir, não serei visto. Precisarei descer ou me materializar para ser visto. Ainda não subi. Por isso que ela estava vendo. Estava ali. Mas por que não me toque? Se já ele, como ainda não subiu para o Pai, ela vai dizer para eles, Jesus está vivo. Jesus vai subir para o Pai, mas ainda não subiu para o Pai. Se ainda não subiu para o Pai, ele pode estar com a gente. Ele esteve comigo, ela vai anunciar isso. Ela vai ser a primeira pessoa no mundo escolhida por Jesus para dizer para o mundo que ele está vivo, que ele vai subir para o Pai, mas que ainda não subiu. E que como ela viu e teve relação com ele, ouviu a sua mensagem, estava dizendo que eles também podiam ver. E aí o que vai acontecer? Durante 40 dias Jesus, sem subir ao Pai, quer dizer, sem se desmaterializar, vai estar com eles. Vai aparecer, vai conversar, vai comer peixe, mel. Então, inclusive, repare que não é um problema de tocar. Porque, inclusive, ele vai aparecer para Tomé, vai aparecer para os apóstolos. Tomé não estava, Tomé não acredita. Aí, quando eles falam, Jesus apareceu, Tomé diz, só eu vendo, só colocando meu dedo lá na chaga que eu vou acreditar. Aí então Jesus aparece, Tomé estava, está vendo, Tomé? Sou eu mesmo, não é um fantasma. O fantasma não tem carne e ossos como o que eu tenho, sou eu mesmo, estou aqui, sou eu mesmo, ó, coloca a mão aqui, vê, coloca. Tomé não quis mais, ele se ajoelha, meu Deus, ele está chamando Jesus de meu Deus. Quando você vê uma coisa assim extraordinária, você fala, meu Deus. Hoje mesmo vocês podem ler no Globo isso, meu Deus. Ó, no Globo. Informação hoje no Globo não tem nada a ver, mas explica essa expressão, meu Deus. E a igreja quer que Tomé tenha falado, meu Deus, para Jesus ser Deus. Não é nada disso. Ó, bem. Vocês hoje lá abrem o Globo, no primeiro caderno, lá no do caderno, onde que tem a matéria do Anselmo Borges.
Aí lá na matéria do Anselmo Góes, tem lá, são vários títulos pequenininhos, né? Naquela coluna dele tem vários títulos pequenininhos de várias pequenas informações. E tem uma chamada Meu Deus. Aí a gente vai ler o Meu Deus. Eu me lembrei do Tomé, Meu Deus. Aí fui ler, o que é que está ali? Aí quando eu vou ler Meu Deus é o seguinte: no Leblon, no supermercado do Leblon, aconteceu ontem, uma mulher entrou no supermercado do Leblon e pediu um peixe na peixaria. O peixeiro abriu o peixe para limpar o peixe para a mulher levar. Quando abriu o peixe, tinha um pedaço de antebraço e de mão de uma criança. O peixe comeu um braço e uma mão de uma criança. Morto ou não, como for, arrancou, aquele braço estava no mar, ele engoliu, como foi, não importa. Aconteceu ontem no Leblon. Bom, o que tem isso a ver com o que nós estamos falando? Nada, só tem a expressão Meu Deus. É algo tão surpreendente como o senhor não gosta de fazer. Meu Deus! Imagina você vai comprar um peixe no mercado, o peixeiro vai abrir, abre a barriga e lá dentro tem um pedaço de antebraço de mão de uma criança. Aí você fala, meu Deus, né? Você fica surpreso com tal informação. Mesma coisa foi aí, ele fica surpreso. Quando ele vê aquela realidade, Jesus, ele mesmo, ele pode me tocar, que sou eu mesmo, é meu Deus. Ele não está chamando ele de Deus. É essa, tá certo? Nem está dizendo que o Anselmo gosta, aquela mãozinha e aquilo tudo, e o peixe, aquilo é Deus, não. É só a expressão que eu digo, de surpresa, de impacto. Meu Deus. Ficou claro? É a mesma coisa Tomé. Meu Deus. Meu Deus. E aí Jesus diz, veja, o senhor pode colocar a mão aqui. E pegou peixe, mel, e comeu. Então repare que Jesus pode tocar. Então não tem relação, ainda não subir. E ali ele não tinha subido, tanto que não subia que estava sendo visto por todos. Então não tem relação o subir, o não subir com o tocar. O não subir ele pode tocar. Tanto que ele não subiu e mandou também tocar. Ele não subiu, mas agora quando ele subir, aí não pode mais tocar. É espiritual, aí não toca. Então, ponto ele vem. Não me toques, pois ainda não subiu para o meu lado. Mas, esse mais liga, mas vai anunciar. O problema está aqui nesse mais. A explicação está aqui. A mensagem, não me toques, porque você tem um trabalho a realizar. Você tem uma mensagem a anunciar. Você tem um trabalho mais importante, mais extraordinário, mais importante para a humanidade do que ficar aqui me abraçando. É como se você vai no aeroporto para abraçar aquela pessoa que você ama e quer beijar e abraçar, e a pessoa diz, olha, eu trouxe uma mensagem tão importante, algo tão importante, por exemplo, você recebe uma informação que vai cair uma bomba no Rio de Janeiro. Você tem que anunciar, aqui uma bomba vai cair. Vamos imaginar assim uma ideia bem absurda. Então você recebe aquele familiar, mas você teve aquela informação no avião, que vai cair uma bomba escondida, não sei o quê. Então a pessoa vem abraçar, quer te beijar e tal. Você não vai aí, não viver. Você tem algo mais importante a fazer. Vai correndo, avisa para a polícia, para alguém que tem uma bomba. Entendeu? Estou falando uma coisa assim, meia pronta, só para a gente entender. Você tem algo mais importante a fazer. Aí você fala assim, bom, aí ele está comparando Jesus com uma bomba, não é ideia. Em termos de bomba, de mensagem, sim, né? Você tem algo surpreendente a fazer. Não me toque. O problema não é tocar. Ela antes já tinha tocado, chocou os pés de Jesus, chorou, secou com os cabelos, derramou perfume na sua cabeça. O problema não está tocar. Tocar é possível. Tanto que ele já vai estar com Tomé e vai dizer, Tomé, me toca, sou eu. Não, o problema é não perder, não toca no sentido de vamos ficar aqui nesse amor, nessa coisa. Antes você fez isso, eu deixei. Mas todos os apóstolos estavam ali do meu lado e todos sabiam que eu estava vivo. Quando você fez isso, está lá em Lucas, no capítulo 7, que a mulher entrou na casa de Simão, o fariseu, lá na Galiléia, perto da cidade de Naim, ou na cidade de Naim, e chorou nos pés dele, derramou perfume no cabelo, etc, etc. Tocou. Mas os apóstolos estavam toda ali no início da missão de Jesus, todos sabiam que Jesus estava vivo, ninguém estava com dúvida por ela. Agora, todo um suspense. Para ele, Jesus morreu e acabou. Ali o próprio João e Pedro chegaram, Jesus ressuscitou. Como é que é isso? O corpo não está aqui. Será que isso tem a ver com as escrituras? Ou que a mulher disse que subiu? Roubou ou não roubou? Como é que vai acontecer isso? Qual é a explicação? Ele vai aparecer, não vai aparecer? A ideia era, para a maior parte é que morreu, sumiu.
E para outros, como João e Tiago, ainda estava nessa expectativa. E agora o que vai acontecer? Que o corpo não estava lá, não estava. Começaram a lembrar daquelas passagens que ele dizia que ele ia ressuscitar. E agora a Madalena sabia essa informação. Então ela tinha uma mensagem importantíssima para dizer para eles. Não só para eles, mas para o mundo inteiro. Foi a mensagem mais importante que alguém disse para o mundo. A morte não existe, Jesus venceu a morte. Não existe nada no mundo, em nenhuma literatura, em nenhum escrito, em nada, nenhuma informação, nunca teve essa informação no planeta. Nunca se teve a maior e mais importante. Foi por causa dessa informação que surgiu o cristianismo. Porque se não tivesse essa informação, Jesus vive, e realmente ele ressuscitou, está lá, é o corpo dele, ele se ressuscitou. Os apóstolos estavam ali escondidos, eles iam escondidos, repare que os outros já estavam indo na estrada de Emaús para voltar para a sua localidade, etc. E tudo acabou. Pronto, perdemos. Ficamos aqui nesse sonho, dessa mensagem de amor, dessas palavras, tudo que ele falou, e perdemos. Morreu, foi espancado na cruz, completamente arrebentado, morreu, acabou. Agora ela possuiu uma informação tal que era para os apóstolos fantástica e para o mundo inteiro. Era algo tão importante que vai dividir o mundo em dois, e antes e depois do Cristo. Vai surgir o cristianismo, a mensagem dele vai começar a ser escrita e vai pelo mundo. E aí mudaram a psicosfera da humanidade, mudaram a humanidade e construíram o reino de Deus, um mundo de paz, de ordem, como aquilo que nós estamos construindo pela evolução. Então era algo importante. Então não é a hora agora para ficar tocando, abraçando e tal. Se tem uma coisa importante demais, vai lá, seja arauta, seja mensageira. Ela vai e conta para eles. Olha como diz o texto, né? Maria de Madalena veio então comunicar aos seus discípulos que viram o Senhor. Pronto, está vivo. Isso foi importante. Viram e que ele lhe havia dito. Quer dizer, viu e ele falou. Não viu o corpo dele. Antes ela fez, sumiu. Aí ela diz, eu vi o Senhor, aí então descobriram antes de colocar o corpo, descobriram quem foi que roubou? Não. Ela vai dizer, viu o Senhor, ele viu, tanto que viu, e ele me deu uma mensagem para contar. Aí pronto, aí tudo começa. Agora começa a grande história. Agora começa o cristianismo. Agora é algo para contar de coisa espiritual para a humanidade. Aí que começa. E aí nós vemos um boom, né? Algo diferente. Primeiro, ressuscitou, a morte não existe e está de volta. É ele mesmo. Segundo, mais surpreendente, quem vai anunciar é uma mulher. Quando antigamente eram os homens que anunciavam. Se vocês olharem no Antigo Testamento, todos os profetas, aqueles que anunciam, são homens. Moisés, Josué, depois os profetas Samuel, Natã, Ivaí, depois nós temos os profetas Isaías, Jeremias, até o último profeta Malaquias. Os profetas são homens. Quem anuncia são homens. O que se dá valor é para a mensagem de dois homens. Jesus já é radical. Quem anuncia é uma mulher. Segundo, sem preconceito. Essa mulher antes era pecadora. Mas essa mulher era antes possuída por espíritos atrasados. E daí, não importa. Passado é passado. Passado é passado. É como quando você tem uma cartolina com ponto branco e o psicólogo pergunta para as pessoas, o que você está vendo? Todo mundo com uma cartolina branca com ponto preto. O psicólogo pergunta, o que você está vendo? 99,9% ponto preto. Mas com tanta cartolina branca você vê um ponto preto. É raro aquele que chega, estou vendo uma cartolina enorme, branca, com um pequeno, minúsculo ponto preto. Não, as pessoas falam, ponto preto. Então é esse pensamento negativo. Agora é diferente. Não importa o teu passado, não importa a negatividade, não importa quem você for, não interessa. É a mulher, não, agora tu é minha mensageira. E você tem algo que ninguém tem. A informação que vive. Informação de vida espiritual, de amigo que não esquece, que não tem morte nenhuma suficientemente grande e forte, nem túmulo nenhum suficientemente grande e forte, nada que possa superar essa amizade. Vivo, anuncia. Então ela vai anunciar. E nós vemos na atitude de Madalena algo que eu acho assim, lindíssimo. Era domingo, bem cedo, antes do sol nascer.
ela vai ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus e encontra a vida. A dificuldade estava na pedra. Quem vai tirar a pedra? Ela pensava junto com as amigas. A pedra era algo que separava ela da realidade. Para ela, atrás da pedra, estava um corpo, um cadáver. E de repente ela percebe que essa pedra não está no lugar e que não havia cadáver, que havia era vida. E é interessante que era domingo bem cedo, antes do sol nascer. E a pergunta que se faz é: quem levanta no domingo bem cedo, antes do sol nascer, para cuidar de alguém? E mesmo que esse alguém, no caso, sendo um corpo morto. Hoje a situação está tão grave no Rio de Janeiro que já não tem mais velório à noite. A pessoa morre, você vai lá, deixa a pessoa lá na capela, fecha a capela quando chega de noite, vai embora. Só no outro dia, com o sol nasceu, tá? E você vai, porque hoje não pode mais ter velório, porque tem ladrão. Imagina naquela época, era também gravíssima, a situação era grave, nós estávamos com uma multidão em Jerusalém, era 2 a 3 milhões de pessoas ali em Jerusalém para a festa. Ela era uma mulher andando sozinha à noite, mesmo com outras mulheres. Era uma coisa muito perigosa, bonita. Olha a vida dela, mesmo aquela vida de que tinha sido mulher de prostituição, uma mulher bonita andando à noite. Coisa suspeita, que estava ali, o perigo, a situação toda. Pense neste painel, e ela não dos amigos. Quem levanta à noite, bem cedo, de madrugada, e vai ajudar alguém, e nesse caso, mais do que ajudar, na concepção dela era o cadáver. E a expectativa dela era que ela iria encontrar um corpo que ela precisava cuidar de feridas, limpar, algo de alguém que era seu amigo. E que ela, foi o que ele deixou, a única coisa que ele deixou esse corpo, quer fazer os últimos carinhos e retoques, na lembrança que ele me deixou. Pegar, tocar, abraçar, beijar. Talvez essa ideia do tocar, ela foi ali para tocar, pegar o corpo, limpar, cuidar das feridas. Então aqui é tocar, era a materialização de ideias, de sentimentos, de emoções, tudo isso estava vivo, né? E aí ela recebe também bem cedo, logo o sol nasce, com o nascer do sol, o nascer de um outro sol que era da vida do Cristo. Estou vivo. Vou ter uma vida espiritual, subirei para o meu Pai, mas ainda não subi, e poderei mostrar para todos que estou vivo, que há vida, que túmulo nenhum é suficientemente grande e forte para prender o espírito que é imortal, e que liberto sempre canta e vibra, anuncia, não há tempo a perder, seja a mensageira desta ideia. E aí surge o cristianismo. E a partir daí, deste ponto, quando ela anuncia, que começa o cristianismo. Começa o cristianismo pela mulher anunciadora que foi Madalena. Muita paz.